O palco deve ser um lugar de magia. As luzes brilham, a música ruge e o artista te dá um espetáculo inesquecível. Mas o que acontece quando esse momento inesquecível não é roteirizado? As plateias aplaudiram, riram e até bateram palmas mais alto, sem perceber que o que assistiam não era encenação alguma. De salas de ópera a arenas de rock, estas histórias provam que a realidade às vezes irrompe quando menos se espera. Pronto para descobrir quais estrelas desmaiaram enquanto os fãs pensavam que era parte do espetáculo? Steve Irwin, muito antes de se tornar um nome conhecido como o Caçador de Crocodilos, Steve Irwin fazia shows de répteis ao vivo na Austrália. Seu estilo era ousado, divertido, cheio de acrobacias que prendiam a respiração. Num desses shows iniciais, no fim dos anos 80, Steve desmaiou ao lidar com um réptil no palco. A multidão riu e aplaudiu. Claro, eles pensaram que fazia parte do seu dramático espetáculo. Steve era conhecido por suas travessuras exageradas, então o que parecia um escorregão ou queda parecia perfeitamente cronometrado. Mas na realidade, ele havia brevemente perdido a consciência por exaustão sob as luzes ofuscantes. Assistentes correram para ajudar, e a plateia lentamente percebeu que não era uma piada. Steve se recuperou rápido, ignorando com seu sorriso e energia de sempre. Mas o momento marcou quem estava lá. Juraram que foi das coisas mais loucas que já viram num palco. Para Steve, foi mais um encontro próximo com o perigo muito antes de as câmeras o transformarem num ícone internacional. Foi o tipo de colapso que borrou a linha entre a performance destemida e a tensão da vida real. A sua lenda foi construída em momentos de alto risco, mas este provou que ele não era invencível, mesmo diante de uma multidão. Judy Seal nunca foi a sua típica cantora folk. No início dos anos 70, ela se destacou num cenário dominado por artistas leves e ensolarados. Suas canções eram assombrosas, sua voz comovente e sua presença de palco quase mística. Mas durante uma pequena apresentação em um clube, sua saúde frágil a alcançou. A meio de um set, Judy desabou ao piano. A multidão, habituada aos seus gestos dramáticos e à sua entrega emocional, assumiu que era mais um floreio na sua atuação. Alguns até aplaudiram, convencidos de que era a sua forma de terminar a canção com um toque teatral. Mas a verdade estava longe de ser encenação. Judy vinha lutando com problemas de saúde contínuos que tornavam os shows ao vivo uma aposta física. Por vários momentos tensos, ninguém correu para o seu lado porque todos pensaram que era uma encenação. Quando finalmente ficou claro que era real, o clima mudou de admiração para pânico. Judy se recuperou, mas o incidente se tornou um reflexo sombrio de sua carreira, brilhante, mas marcada pela fragilidade. Fãs que viram aquele colapso nunca o esqueceram. Vieram para uma noite de música, mas testemunharam uma artista presa entre seu talento e seus limites. Num mundo onde o showbiz vive de ilusão, a queda de Judy provou que às vezes os momentos mais chocantes não são roteirizados. Alan Rickman, antes de Hollywood o tornar famoso como o vilão inesquecível de Duro de Matar ou o Snape estoico em Harry Potter, Alan Rickman era uma estrela em ascensão no teatro britânico. Conhecido pela sua voz imponente e entrega afiada, Rickman conseguia dominar um palco com apenas um olhar ou uma pausa. Numa exigente apresentação teatral no início da carreira, ele subitamente colapsou a meio da cena. A plateia, habituada à sua intensidade, assumiu que era parte do arco da sua personagem. Afinal, Rickman levava o drama ao limite. Por alguns segundos surreais, o teatro explodiu em aplausos. As pessoas pensaram ter testemunhado uma das mais ousadas performances de método já realizadas. Mas a realidade era que Rickman estava dominado por exaustão e desidratação sob as luzes fortes. A equipe de bastidores correu para reanimá-lo, e a plateia só percebeu a verdade quando as cortinas caíram abruptamente. Aquela noite virou lenda de Rickman, sussurrada em círculos de atuação bem antes de Hollywood chamar. Mostrou a linha tênue entre performance e realidade. Rickman era um ator que vivia seus papéis, mas nem ele conseguia controlar a fragilidade do seu corpo. Ironicamente, a plateia saiu pensando que tinha visto um gênio em ação. Na realidade, eles haviam testemunhado algo muito mais humano. Maria Callas, a ópera sempre viveu do espetáculo, e nenhuma estrela encarnou esse drama mais do que ela. No fim dos anos 60, durante uma de suas apresentações mais esperadas, Callas colapsou no meio de uma área. Fãs que lotavam o salão ofegaram e depois aplaudiram, convencidos de que era uma ousada encenação. Afinal, Callas era famosa por infundir sua paixão real em cada performance, então um desmaio dramático parecia perfeitamente condizente com ela. Mas isso não foi roteirizado. Callas vinha lutando contra a exaustão e doença. O colapso foi seu corpo.
cedendo, não uma obra de arte planejada. Levou alguns momentos para colegas de elenco quebrarem a ilusão e a socorrerem. Só então a plateia percebeu que não assistiam a um gênio da ópera, mas sim a uma crise pessoal no palco. A ironia do incidente foi impressionante. Callas, conhecida pela sua presença grandiosa e pela capacidade de extrair cada gota de emoção de uma área, havia proporcionado um momento tão convincente que até o seu sofrimento parecia arte. Fãs falaram sobre isso por anos, metade em admiração, metade em horror. Foi o lembrete final de que, às vezes, a linha entre ópera e realidade some num fôlego. Keith Relf. Keith Relf, a voz dos The Yardbirds, foi um dos grandes pioneiros do rock. Sua voz impulsionou sucessos que moldaram o som dos anos 60, e mesmo após o auge da banda, ele continuou se apresentando. Durante uma pequena sessão ao vivo em meados dos anos 70, Relf desmaiou no meio da música. A plateia, envolvida na energia crua do show, pensou que fosse mais uma peça selvagem de teatro rock. Afinal, cair sobre os amplificadores ou contorcer-se no chão fazia parte do vocabulário de palco do gênero, mas não era um show. A saúde de Relf estava frágil há anos, e seu colapso era uma realidade assustadora, não um truque. Por um momento, a banda continuou tocando, sem saber se devia tratar aquilo como parte da performance. Só quando Relf não se levantou, o pânico surgiu na sala. Fãs passaram de aplausos a um silêncio chocado em segundos. O colapso virou uma das lembranças mais marcantes para quem amava sua música. Shows de rock devem ser caóticos, mas não desse jeito. A queda de Keith Relf lembrou a todos que até os ícones que pareciam imparáveis no palco eram tão vulneráveis quanto qualquer um. O que os fãs pensaram ser um movimento de rock and roll revelou-se um vislumbre sóbrio da mortalidade. José Carreras. José Carreras foi uma das grandes vozes do século XX, um tenor cujo poder e emoção podiam levar o público às lágrimas. Mas durante uma apresentação de alto perfil, Carreras desmaiou no meio do palco. A plateia, levada pelo drama da própria ópera, pensou que era parte da história. A queda dele foi tão perfeitamente sincronizada com o tom trágico da cena que as pessoas realmente aplaudiram, acreditando que estavam testemunhando um ousado número teatral. Na verdade, Carreras estava se esforçando além dos seus limites físicos. As luzes do palco eram escaldantes, a área exigia um controle de respiração tremendo, e seu corpo cedeu sob a pressão. Por alguns momentos surreais, a orquestra continuou tocando, pensando que era uma nova e ousada peça de encenação. Então a música falhou, quando ficou claro que não era uma performance. Carreras acabou por se recuperar, mas a queda marcou um capítulo inesquecível à sua carreira lendária. Fãs diriam mais tarde que foi a performance mais assombrosa que já tinham visto, sem perceber, tarde demais, que aplaudiam um momento de fraqueza humana, não de brilho dramático. De certa forma, isso aumentou a mística de Carreras, prova de que quando você dá tudo à sua arte, às vezes a arte tira mais do que você pretendia. Patti LuPone. Na Broadway, Patti LuPone é uma lenda, famosa por sua voz potente e presença de palco ardente. O público espera drama dela, tanto no palco quanto fora dele. Mas durante uma performance exigente, LuPone desmaiou de repente no meio da música. A princípio, a multidão explodiu em risos e aplausos, convencida de que era um floreio exagerado de uma mulher que dominava cada momento. Pensaram que era puro espetáculo da Broadway, planejado para o impacto máximo, mas não era. LuPone havia desmaiado de exaustão, seu corpo cedendo sob o ritmo implacável do teatro ao vivo. Por alguns momentos tensos, a banda continuou a tocar sem saber se fazia parte do roteiro. Só quando os técnicos de palco entraram, a verdade ficou clara. O riso virou um silêncio atônito. O que tornou o momento inesquecível foi a forma como LuPone lidou com a situação depois. Ela voltou ao palco mais tarde, sem pedir desculpas, provando que o show realmente continua. Os fãs saíram do teatro com uma história que jamais esqueceriam, um colapso que parecia atuação genial, mas era o custo de uma performance implacável. No mundo de ilusão da Broadway, Patti LuPone havia borrado a linha entre arte e realidade de uma forma que ninguém esperava. Johnny Cash. Johnny Cash construiu sua lenda na dureza. Ele era o homem de preto, o fora da lei que nunca quebrou o personagem. Então, quando desmaiou num show nos anos 80, a multidão pensou que era só mais um ato de teatro fora da lei. Cash tinha o costume de cambalear dramaticamente nas músicas, tornando cada show perigoso. Então, quando ele de fato desabou no palco, a plateia aplaudiu mais alto. Pensaram que era um ato de rebeldia perfeitamente cronometrado, mas a verdade é que Cash tinha se levado ao limite. Anos de turnê desgastantes e a pura energia que ele punha em cada show tinham cobrado seu preço.
Luzes quentes, seu corpo simplesmente cedeu. Por alguns momentos, os fãs continuaram aplaudindo, esperando que ele se levantasse com aquele sorriso característico. Quando não o fez, os aplausos se transformaram em confusão, depois em preocupação. Cash acabou se recuperando e, à sua maneira, ele ignorou e terminou o show. Mas para os fãs na plateia, foi um daqueles momentos que ficaram para sempre. Eles pensaram que estavam vendo o Homem de Preto apresentar mais um número de palco, mas, em vez disso, estavam vendo os limites até do fora da lei mais durão. Cash mostrou que até lendas podem ruir, e às vezes, os momentos mais humanos surgem no meio de uma canção. Anna Pavlova. Anna Pavlova foi a bailarina mais famosa de sua época, uma dançarina cujas performances definiam elegância e tragédia. Sua peça de assinatura, O Cisne Moribundo, já era assombrosa, repleta de movimentos cambaleantes, feitos para imitar um colapso. Então, quando ela desabou no palco nos anos 30, a plateia pensou ser a versão mais potente de sua arte. Aplaudiram, crendo ter visto a perfeição, mas não foi coreografado. Pavlova estava gravemente doente, e seu corpo cedeu no meio da apresentação. A estranha sobreposição entre seu famoso papel e sua condição real deixou o teatro em choque e silêncio, quando a verdade veio à tona. Por anos, as pessoas sussurraram sobre a noite em que arte e vida se confundiram tão completamente que ninguém sabia onde uma terminava e a outra começava. Pavlova nunca mais voltou ao palco. Seu colapso tornou-se seu ato final, lembrado tanto quanto suas lendárias apresentações. De certa forma, foi a ironia máxima. A bailarina que fez da morte em palco uma arte, de fato o fez, deixando para trás um mito que ainda assombra a história do balé. Foi a prova de que, às vezes, a performance escolhe o artista, e não o contrário. Bela Lugosi. Bela Lugosi foi o ícone original do terror. Envolto numa capa e com aquele sotaque húngaro marcado, ele aterrorizava o público como Drácula no cinema e os empolgava em turnês ao vivo. Mas numa dessas turnês, Lugosi desabou no meio da apresentação. Os fãs pensaram que era parte do show. Claro que sim. Drácula devia desmaiar, cambalear, cair como se a própria vida tivesse se esvaído. A plateia aplaudia, convencida de ver a versão mais autêntica do Conde, mas a verdade é que Lugosi sofrera um colapso real por má saúde. Por vários longos momentos o elenco hesitou, sem saber se devia sair do personagem. A ilusão era tão forte, só quando Lugosi não conseguiu se levantar é que a realidade se impôs. O teatro ficou em silêncio quando a cortina caiu. Para os fãs, tornou-se uma das histórias mais arrepiantes de sua carreira. Eles tinham vindo para ver uma performance sobre vida e morte, apenas para perceber que a morte havia roçado o próprio ator. O colapso de Lugosi borrou a linha entre seu personagem imortal e sua mortal realidade. Mesmo na fraqueza, ele entregou um momento de horror inesquecível, que o público jamais esperou ser real. Florence Griffith Joyner. Florence Griffith Joyner, mais conhecida como Flojo, não era só uma velocista olímpica. Ela era um ícone da moda, uma celebridade e uma das atletas mais carismáticas de seu tempo. Os fãs a conheciam pela velocidade estonteante e estilo deslumbrante, mas nem todos se lembram que ela também desmaiou durante um evento ao vivo, enquanto fazia uma aparição no palco. Não era uma corrida. Era um evento beneficente onde Flojo foi convidada a se apresentar diante de uma plateia, exibindo sua lendária energia e charme. No meio da sua demonstração animada, ela de repente vacilou e desabou. A multidão, acostumada ao estilo dramático de Flojo, pensou que fazia parte do espetáculo. Eles riram, aplaudiram e até ovacionaram, pensando que era um truque de palco. Por alguns momentos, os aplausos ficaram mais altos, convencidos de que ela estava exagerando para impressionar. Mas a realidade era séria. Flojo vinha lutando com problemas de saúde que os fãs nunca viram. A equipe de palco correu para o lado dela, quebrando a ilusão e deixando a plateia chocada. O incidente serviu como um lembrete de que mesmo as pessoas mais fortes e rápidas podem ter limites. Para uma mulher que viveu a vida em alta velocidade, o caso de Vic Morrow. A maioria das pessoas se lembra de Vic Morrow do cinema e da televisão, mas sua carreira começou no palco, onde ele desenvolveu sua presença imponente. Durante uma apresentação de ensaio, Morrow desmaiou sem aviso. O elenco pensou que ele estava experimentando com o personagem. Ele tinha a reputação de se entregar aos papéis. Então, quando cambaleou e caiu, a plateia que assistia ao ensaio pensou que era parte do drama, mas não era. Morrow estava se esforçando até a exaustão, e seu corpo cedeu em tempo real. O diretor e os colegas atores congelaram a princípio, sem saber se era parte do roteiro.
Afinal, Morrow era conhecido por ultrapassar limites para tornar as cenas mais intensas. Só quando ele não conseguiu se levantar, a percepção veio. A equipe correu para ajudar, encerrando o ensaio abruptamente. Aqueles que testemunharam nunca esqueceram a cena. Foi cru, perturbador e inesquecível. Embora ele tenha se recuperado, aquele colapso no ensaio se tornou uma história sussurrada nos círculos de atuação. Isso mostrou que até os artistas mais dedicados podem borrar a linha entre arte e realidade, até que ninguém saiba onde uma termina e a outra começa. Para Morrow, foi por pouco, um alerta de que o palco pode ser tão exigente quanto qualquer set de filmagem. Larry Holly. Larry Holly, primo do lendário Buddy Holly, passou a vida a atuar como tributo, mantendo vivo o espírito do rock and roll. Os fãs adoravam os seus espetáculos, sentindo que voltavam aos anos 50. Mas, durante um desses concertos, Larry colapsou subitamente a meio da canção. A multidão, levada pela nostalgia e teatralidade, pensou que era parte da homenagem. Afinal, a carreira de Buddy Holly terminou jovem e os fãs presumiram que Larry adicionava um toque sombrio e dramático. Por uns segundos, os aplausos cresceram. As pessoas pensaram que viam a história ganhar vida no palco. Mas quando os colegas largaram os instrumentos e correram para ele, os aplausos viraram silêncio. Não era uma performance, era a realidade. O colapso foi um golpe para os fãs que vieram celebrar a música de uma lenda. Larry acabou se recuperando, mas a noite ficou gravada na memória como um daqueles momentos bizarros em que a linha entre honrar o passado e encarar o presente se desfez. O rock and roll sempre prosperou no caos, mas este era um caos que ninguém havia solicitado. Sergei Lermontov. Sergei Lermontov foi uma das maiores estrelas da ópera russa, celebrado por suas atuações apaixonadas no famoso Teatro Bolshoi. Nas décadas de 40 e 50, ele era o galã da ópera soviética, com fãs que seguiam cada um dos seus passos. Mas uma noite, enquanto cantava uma área grandiosa, Lermontov subitamente desabou no palco. Sua queda foi tão perfeitamente sincronizada com o tema trágico da ópera que a plateia irrompeu em aplausos. Pensaram que era uma atuação brilhante, um floreio dramático que combinava com a tristeza da história. Na verdade, a saúde de Lermontov vinha declinando há anos, e o colapso foi um assustador momento de fraqueza. A orquestra continuou tocando, incerta, enquanto os fãs aplaudiam. Só quando colegas cantores saíram do personagem para ajudá-lo, o aplauso se desfez em silêncio. Para os do teatro, tornou-se um momento de lenda sinistra. A ópera deve ser maior que a vida, mas isto foi a própria vida invadindo a arte. O colapso de Lermontov apagou a linha entre a encenação e a realidade tão completamente que muitos fãs saíram do teatro abalados, sem saber se tinham visto gênio ou tragédia. Francesco Albanese, um tenor italiano que atuou pela Europa, era conhecido por sua graça e presença de palco dramática. Mas durante uma apresentação nos anos 60, Albanese desabou no meio da ópera. Seu senso de oportunidade era impressionante. Assim que seu personagem deveria ser consumido pelo desespero, ele cambaleou e caiu. A multidão, convencida de que assistia a um momento de brilhantismo operístico, aplaudiu loucamente. Por alguns momentos surreais, os aplausos continuaram enquanto a orquestra tocava. Albanese era admirado por sua capacidade de se perder nos papéis, então a queda pareceu deliberada, até inspirada. Mas quando ele não conseguiu se levantar, os outros artistas saíram do personagem, correndo para ajudá-lo. O teatro silenciou. Albanese sobreviveu ao incidente, mas a memória assombrou quem o viu. Fãs sussurravam sobre isso há anos, chamando-o de um dos momentos mais estranhos e poderosos da ópera. O que pensavam ser genialidade era, na verdade, pura fragilidade. O colapso mostrou que mesmo os artistas mais experientes, treinados para se entregar por completo à sua arte, podiam ser desfeitos pela sua própria dedicação. Era tanto um aviso quanto uma lenda. Joseph Green. Joseph Green não era exatamente uma superestrela, mas na cena da Broadway dos anos 50, ele era um ator muito respeitado, firme e profissional. No entanto, durante uma apresentação ao vivo, sua carreira tomou um rumo completamente inesquecível. No meio de uma cena bastante acalorada, Green desabou subitamente no palco. O momento foi tão perfeito, caindo logo após um monólogo ardente, que a plateia explodiu em aplausos. Pensaram que assistiam a um teatro novo e ousado, uma escolha audaciosa para pontuar o drama com uma queda chocante. Mas a verdade era trágica. Green sofrera uma crise de saúde súbita e por preciosos momentos ninguém se moveu para ajudá-lo. Atores no palco congelaram, divididos entre manter a ilusão viva ou correr para o seu lado. A plateia aplaudiu mais alto, ainda com
convencido de que era parte do espetáculo. Só quando a cortina caiu, a realidade se impôs. O que parecia uma atuação brilhante era, na verdade, os momentos finais de um homem. Por décadas depois, fãs de teatro recontaram a história com admiração e tristeza. Tornou-se uma das lendas mais estranhas da Broadway, a noite em que aplausos mascararam uma tragédia. O colapso não foi roteirizado, mas tornou-se inesquecível. Larry Fine dos Três Patetas, passou sua carreira inteira caindo, rolando e levando pancadas para fazer rir. O público o conhecia como o adorável Stooge do meio, sempre o alvo do caos pastelão. Então, quando ele desabou num número de vaudeville no início da carreira, a multidão gargalhou. Eles presumiram que era só mais uma cena de comédia física bem cronometrada, mas não era. Larry desmaiara de pura exaustão. A viagem e as atuações sem parar o haviam esgotado. Por vários minutos, o riso continuou com as pessoas se cutucando, dizendo clássicos Stooges. Só quando Moe e Curly saíram do personagem e correram até ele, a plateia percebeu que algo estava errado. Larry se recuperou e, em seu estilo cômico, mais tarde brincou com o ocorrido, integrando a queda à lenda dos Stooges, mas por trás das risadas havia uma verdade séria. Slapstick pode parecer bobo, mas exige tudo do artista. Para Larry, a queda mostrou quão perigosamente tênue a linha podia ser entre uma piada e a realidade. Eddie Cochran. Eddie Cochran foi uma das estrelas jovens mais brilhantes do rockabilly, famoso por Summertime Blues e sua presença de palco arrogante. Fãs amavam sua energia imprudente, a forma como ele se entregava a cada apresentação. Em um show ao vivo, essa energia acabou por alcançá-lo. Cochran desabou no palco no meio da canção, e a plateia pensou que era parte do espetáculo. Afinal, cair no chão ou se debater era praticamente uma tradição do rock no final dos anos 1950. Aplausos e assobios enchiam o local enquanto Ed jazia imóvel. A banda hesitou, sem saber se devia continuar. Eles já tinham visto Cochran fazer muitas acrobacias selvagens e parecia convincente, mas isso não era exibicionismo, era a exaustão e a tensão cobrando seu preço. Cochran foi reanimado e até conseguiu terminar a apresentação, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas o colapso tornou-se uma nota de rodapé sinistra em sua carreira, especialmente considerando sua trágica morte pouco tempo depois. Os fãs que estavam lá nunca esqueceram o momento. Provou que até as estrelas mais vibrantes podem falhar, e o que parece um puro brilho de rocha pode às vezes ser assustadoramente real. Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, o cantor e ator francês, deixou sua marca ao vencer o Festival Eurovisão da Canção no início dos anos 60. Conhecido por seu charme e elegância, Pascal era um artista consumado. Durante um concerto posterior, porém, ele desmaiou no meio da música. Por seu estilo teatral e entrega dramática, a plateia pensou que era intencional, mais um floreio em seu ato emocionalmente carregado. O aplauso aumentou com Pascal imóvel, sua queda ao som de uma letra de partir o coração. Mas a verdade era dura. Ele havia sido superado por problemas de saúde e exaustão. Colegas músicos rapidamente saíram do personagem para ajudá-lo, quebrando a ilusão e deixando a multidão atônita. Pascal sobreviveu ao colapso, mas o incidente permaneceu nas memórias dos fãs que o viram. Eles pensaram que estavam assistindo a um artista no auge do gênio teatral, mas na verdade testemunharam um momento de fragilidade muito humana. Foi uma daquelas atuações que desfez a linha entre arte e realidade de forma tão completa que ninguém a esqueceu. Shirley Verrett. Shirley Verrett foi uma das grandes cantoras de ópera americanas do século XX, admirada por sua voz potente e presença de palco imponente. Nos anos 70, durante uma apresentação na Europa, ela desmaiou subitamente no meio de uma área. A queda dela estava perfeitamente sincronizada com a trama trágica da ópera, e a plateia irrompeu em aplausos. Pensaram ter testemunhado uma encenação operática ousada. Por vários momentos surreais, a orquestra continuou a tocar, e a multidão aplaudiu mais alto, convencida de que tudo fazia parte da apresentação. Verrett era uma artista dramática, e o colapso parecia uma extensão de sua intensidade. Mas isso não era teatro. Foi a realidade invadindo a apresentação. Quando o elenco correu ao seu lado, os aplausos caíram em silêncio. Verrett acabou se recuperando, mas o momento se tornou lendário nos círculos da ópera. Fãs saíram do teatro abalados, contando a história por anos depois. Foi um colapso tão convincente que virou parte de seu legado. Um lembrete. Às vezes, o corpo não aguenta as exigências do gênio. Renata Tebaldi.
Renata Tebaldi foi uma das sopranos mais adoradas da ópera, famosa por sua voz potente e sua habilidade de sets. Dominava o palco com elegância. O público a adorava pela paixão que ela dedicava a cada área. Mas durante uma apresentação de destaque nos anos 60, Tebaldi de repente desabou no meio da canção. O momento foi quase perfeito demais. Assim que sua personagem deveria estar em desespero, ela cambaleou e caiu. A multidão aplaudiu com entusiasmo, acreditando ser uma brilhante interpretação dramática. Mas isso não era arte. Tebaldi tinha sofrido um colapso bem real causado por doença e fadiga. Por alguns momentos, a orquestra continuou, incerta se aquilo era parte da performance. Só quando membros do elenco correram para ajudá-la, a ilusão se desfez. O teatro passou dos aplausos ao silêncio, à medida que a ficha caía de que aplaudiam uma emergência real. Tebaldi recuperou-se e voltou aos palcos mais tarde em sua carreira. Mas aquele colapso permaneceu lendário. A ópera próspera na tragédia, mas isso foi um vislumbre dela na realidade. Os fãs nunca esqueceram o momento em que confundiram a fraqueza de uma diva com genialidade. E quão tênue pode ser a linha entre a tristeza encenada e a verdadeira vulnerabilidade. Ian Curtis. Ian Curtis, vocalista do Joy Division, era conhecido pela sua intensa, quase em transe, presença de palco. Os seus movimentos bruscos e hipnóticos e a sua entrega visceral faziam com que cada apresentação parecesse um confronto com a plateia. Durante um show ao vivo no final dos anos 70, Curtis desmaiou no meio da apresentação. Fãs já acostumados ao seu estilo imprevisível pensaram que era parte do show. As quedas estranhas e os gestos espasmódicos eram a marca de Ian Curtis. Então, a plateia aplaudiu mais alto, convencida de que era tudo proposital, mas não era. Curtis sofria de problemas de saúde que o deixavam exausto, e naquele momento, a tensão o dominou. Durante vários minutos tensos, os membros da banda nem sabiam se deviam continuar a tocar. Por fim, pararam, e a multidão percebeu a verdade. Não era encenação, era real. O colapso aumentou a lenda de Curtis, tornando a sua persona de palco ainda mais enigmática. Os fãs saíram com uma história assombrosa. Eles viram um homem se entregar tanto à música que seu corpo não aguentou. Foi um lembrete arrepiante de que, às vezes, as atuações mais memoráveis vêm com o mais alto custo pessoal. E esses são 22 artistas cujos colapsos chocantes provaram que o palco nunca é tão seguro quanto parece. De casas de ópera a clubes de rock, as plateias aplaudiam e vibravam, sem perceber que a realidade acabara de quebrar a ilusão do palco. Estes momentos mostram quão tênue é a linha entre performance e fragilidade. Qual história te chocou mais? Conte-nos nos comentários, curta e se inscreva para mais histórias incríveis do palco.